Olá, viajantes do desconhecido. Sejam bem-vindos ao canal Uma Noite Sem Fim. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E não se esqueça de dar aquele like. Agora respire fundo e prepare-se. O desconhecido nos espera. O Hospital Geral de York se destacava na paisagem urbana com sua arquitetura georgiana e seus detalhes ornamentais em pedra. A fachada imponente exibia janelas altas e estreitas, com esquadrias de madeira pintadas em um tom escuro e elegante. O prédio, cercado por árvores antigas e um belo jardim bem cuidado, tinha um ar de serenidade e respeito. Em 1975, durante as reformas e atualizações, era comum ver áreas do hospital repletas de andaimes, operários e o constante som de martelos e serras elétricas. No entanto, entre os corredores modernizados e as salas de cirurgia recém-equipadas, algumas alas pareciam intocadas pelo tempo. Nessas áreas, o piso de madeira rangia sob os passos apressados da equipe médica, e a luz do dia entrava suavemente pelas cortinas de renda que adornavam as janelas. Os quartos dessas alas antigas eram espaçosos e mobiliados de forma simples, com camas de ferro forjado, cadeiras estofadas e mesinhas de cabeceira de madeira maciça. Retratos de médicos e enfermeiras que haviam trabalhado ali no passado decoravam as paredes, proporcionando uma sensação de continuidade e tradição. O cheiro característico de antissépticos e medicamentos misturava-se com o aroma suave da cera de abelha usada para polir os móveis. Mesmo com o burburinho das obras e da rotina hospitalar, havia um silêncio solene que permeava os corredores antigos, como se as histórias e memórias das pessoas que haviam passado por ali ainda ecoassem pelas paredes. A enfermeira misteriosa. Naquela noite chuvosa, o som das gotas de chuva batendo nas janelas do hospital criava um ambiente melancólico. O vento uivava suavemente, fazendo as árvores se agitarem e lançarem sombras dançantes nas paredes. Sarah, com seu uniforme branco impecável e cabelos presos em um coque firme, caminhava com passos silenciosos pelos corredores, segurando sua prancheta e uma caneta. Enquanto revisava os prontuários e ajustava a medicação dos pacientes, Sarah mantinha uma expressão serena e profissional. Seu olhar atento e cuidadoso transmitia confiança e compaixão. Ao adentrar a ala fechada para reformas, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se uma corrente de ar frio a envolvesse de repente. Sarah continuou andando pelos corredores escuros, iluminados apenas pela fraca luz que penetrava pelas frestas das janelas cobertas por lonas. A poeira flutuava no ar, criando um efeito etéreo que tornava difícil distinguir as formas e os contornos dos objetos. Foi nesse momento que ela percebeu a figura solitária parada à distância. A figura, vestida com um uniforme de enfermeira antiquado, parecia deslocada no tempo. Seu vestido de linho azul, com um avental branco e um capuz de enfermeira, contrastava com o ambiente sombrio e abandonado. Os cabelos da enfermeira misteriosa eram presos em um coque baixo e frouxo, e seu rosto pálido exibia feições delicadas e expressivas. Mesmo à distância, Sarah podia sentir a aura de tristeza que emanava da mulher. Seus olhos, apesar de aparentemente vazios, pareciam guardar segredos e histórias profundas. Intrigada e preocupada, Sarah decidiu se aproximar, tentando entender quem era aquela mulher e por que ela estava na ala fechada do hospital. O encontro. Com o coração acelerado e a respiração ofegante, Sarah caminhou cautelosamente em direção à enfermeira misteriosa. O silêncio do corredor era interrompido apenas pelo ranger do piso de madeira sob seus pés e pelo som de seu próprio batimento cardíaco. Ela se esforçava para enxergar melhor a figura enigmática à medida que a distância entre elas diminuía. Conforme Sarah se aproximava, ela notou mais detalhes do uniforme antigo. O avental branco estava cuidadosamente alinhavado com detalhes em renda, e a touca de enfermeira tinha um pequeno emblema bordado à mão. Sarah também percebeu que a enfermeira segurava um prontuário com uma caligrafia cuidadosa e elegante, como se estivesse realizando suas próprias rondas. O semblante triste e cansado da mulher despertou uma profunda empatia em Sarah, que sentiu a urgência de ajudá-la.
A enfermeira misteriosa parecia tão real quanto qualquer outra pessoa, e Sarah não conseguia entender como ela poderia ter surgido naquele lugar desolado e abandonado. Decidida a esclarecer a situação, Sarah se aproximou ainda mais e estendeu a mão, tentando iniciar uma conversa. Com licença, posso ajudá-la? Perguntou Sarah, com uma voz suave e compassiva. No instante em que as palavras deixaram os lábios de Sarah, a enfermeira misteriosa ergueu os olhos e encarou-a diretamente. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram, e Sarah sentiu uma conexão profunda com aquela mulher que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. No entanto, antes que Sarah pudesse dizer mais alguma coisa, a enfermeira misteriosa começou a desaparecer lentamente. Primeiro, seu corpo se tornou translúcido, como se fosse feito de névoa. Em seguida, a figura inteira se desfez no ar, deixando para trás apenas um vazio silencioso e a sensação de perplexidade que preenchia o coração de Sarah. A investigação. Nos dias seguintes ao encontro com a enfermeira misteriosa, Sarah não conseguia tirar a experiência de sua mente. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás da aparição e se lançou em uma busca meticulosa pela história do Hospital Geral de York. Sarah começou sua investigação conversando com os colegas de trabalho mais experientes, que conheciam as muitas histórias e lendas que cercavam o hospital. Ela também passou horas na biblioteca local, examinando jornais antigos e registros históricos em busca de pistas. Sempre que tinha tempo livre, Sarah vasculhava os arquivos do hospital, analisando cuidadosamente as fotografias e documentos antigos em busca de informações sobre a enfermeira misteriosa. Foi durante uma dessas sessões nos arquivos que Sarah finalmente encontrou uma pista promissora. Em uma pasta empoeirada, ela descobriu um artigo de jornal amarelado pelo tempo, datado de 1942. O artigo descrevia um bombardeio que havia atingido o hospital durante a Segunda Guerra Mundial e mencionava o nome de uma enfermeira chamada Margaret. Sarah soube imediatamente que tinha encontrado a mulher que havia visto na ala fechada do hospital. A fotografia de Margaret no artigo mostrava uma mulher com traços delicados e olhos expressivos, idênticos aos da enfermeira misteriosa. O texto do artigo descrevia Margaret como uma enfermeira dedicada e comprometida, que trabalhava incansavelmente para cuidar dos pacientes feridos e doentes durante os tempos sombrios da guerra. Infelizmente, Margaret não havia sobrevivido ao bombardeio. Ela estava trabalhando na ala que foi atingida quando as bombas caíram, e morreu instantaneamente. Seu sacrifício e devoção ao dever foram lembrados com carinho por todos que a conheceram. Com a descoberta dessa trágica história, Sarah sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Ela finalmente sabia quem era a enfermeira misteriosa e por que seu espírito ainda vagava pelos corredores do hospital. Agora, Sarah estava determinada a honrar a memória de Margaret e garantir que seu legado de compaixão e cuidado jamais fosse esquecido. O legado de Margaret. Com o passar do tempo, a história de Margaret e sua aparição começaram a se espalhar pelos corredores do Hospital Geral de York. Colegas de Sarah ouviram falar sobre a enfermeira do passado e, surpreendentemente, muitos deles também começaram a sentir a presença de Margaret em diferentes momentos e situações. Pacientes que enfrentavam momentos de angústia e sofrimento relatavam sentir uma presença reconfortante em seus quartos, como se alguém estivesse cuidando deles com ternura e amor. Funcionários do hospital, particularmente os enfermeiros e enfermeiras, contavam histórias de momentos em que se sentiam exaustos ou desanimados, e a presença de Margaret lhes dava força e inspiração para continuar. Acredita-se que o espírito de Margaret estava ali para guiar e proteger a equipe do hospital em sua missão de cuidar dos pacientes, assim como ela havia feito durante sua vida. Sua dedicação e amor ao trabalho, mesmo diante da adversidade, tornaram-se um exemplo a ser seguido por todos aqueles que trabalhavam no Hospital Geral de York. A história de Margaret foi passada de geração em geração, tornando-se uma lenda querida entre os funcionários do hospital. Em sua homenagem, foi criado um pequeno memorial dentro do hospital, onde uma fotografia de Margaret, juntamente com uma placa contando sua história e o impacto de seu legado, foi exibida. O local se tornou um símbolo de inspiração e um lembrete constante do compromisso e da compaixão que devem ser a base do trabalho de todos os profissionais da saúde. Até os dias de hoje, a presença de Margaret no Hospital Geral de York é sentida e respeitada por todos.
Sua história de dedicação e sacrifício serve como um farol de esperança e coragem para aqueles que enfrentam os desafios diários de cuidar dos enfermos e dos necessitados. O legado de Margarete, a enfermeira do passado, permanece vivo, tocando o coração de todos que passam pelos corredores do hospital.